Fala galera, eu sou o Pablo Marques, host da CBcast. Hoje eu tô aqui para apresentar o primeiro episódio do CBcast, mas antes de tudo vou me apresentar a vocês. Eu sou empresário, vendedor antes de tudo e sócio da CB. E hoje eu tô aqui com ele, que é o Evander, nutricionista, pai, marido e o integrante também da CB, além de atleta de cross-training. Como é que você tá, irmão? Isso aí, meu irmão, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Tamo junto, vamos ver se a gente consegue conversar um pouco aí sobre o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo aí. Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Então, para começar, a primeira pergunta, quem te vê treinando, quem te vê trabalhando hoje, quem que é o Evander fora do treino e fora da sua profissão? Olha, essa é uma pergunta que é a primeira, né, que ela já vem pedindo sobre um autoconhecimento, eu acho, né, que quando você a faz, sobre o que é o Evander fora do trabalho, fora do treino, muita gente se apresenta como se fosse, quem que é você? Ah, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou empresário. Não, eu quero saber talvez além disso, né? Perfeito. Se fosse para sintetizar, eu sou uma pessoa que busca alta performance de uma maneira que eu consiga harmonizar os pilares da minha vida hoje em dia. Eu entendo que se você tem alta performance em um ponto e você negligencia outros aspectos, você vai não estar tão em alta performance quanto você imaginava. E a harmonia, ela nada tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio talvez é você fazer tudo 50%, mas a harmonia ela está muito mais relacionada com como você consegue entender o seu período de vida, como você consegue entender o seu momento atual e você colocar energia naquilo que importa naquele momento. Exato, nesse ponto de equilíbrio eu acredito muito nisso, que assim, ó, nunca nós vamos conseguir, tudo depende de fase, né? Nunca vamos conseguir manter um equilíbrio em tudo, família, profissional, até mesmo espiritual, tudo depende da fase que você vive. Às vezes a balança precisa pender mais para um lado do que para o outro, né? Exatamente. São fases. Hoje você pende mais para trabalho, outras horas você pende mais para família e vai da conversa e da negociação com todas as partes, né? Exato. A dificuldade está em você conseguir harmonizar isso, né? Retrato da vida real, né? É isso. A vida perfeita só acontece no Instagram, né? Fora dela, a gente às vezes se depara com situações que a gente não consegue manter esse perfeccionismo, né? E isso traz, exatamente isso, traz aquela figura que você seria para sua filha, mas para todo mundo não, do herói, né? Que hoje você é o herói dela, mas para a sociedade você é um cara que está lutando, que é autoridade no seu assunto e cada dia você tem que se afirmar, né? Exato. Legal. E quando a gente fala de rotina, que horas começa teu dia, que horas termina, isso a gente vê que impacta muito tanto no seu físico, na sua área que é a nutrição, no seu trabalho. Eu tenho uma rotina que, determinados dias eu tenho compromissos mais cedo, determinados dias o compromisso é um pouco mais tarde, mas assim, eu acordo por volta das 7, 7h30, 8 horas. Final de semana a gente se dá um pouquinho mais de horário ali para dormir, mas procuro levar uma rotina de sono a sério. E o momento em que eu vou dormir, a gente tem um ritual lá em casa, né? Que às 23 nós estamos na cama, lemos alguns livros para a Maia, nossa pequena, e a partir disso fazemos nossa oração, fazemos lá o nosso devocional, o nosso momento, e aí a gente dorme. Então, tento levar essa rotina muito a sério, né? Independente do início dela, independente dos compromissos, né? Porque o sono é primordial. Muito legal. Isso é um ponto que, para mim, hoje é bem complicado, que é o meu sono. Eu tenho dificuldade de dormir, chego em casa, vou estudar, é a hora que eu tenho um pico. Eu sei que talvez não seja natural, você pode me falar mais ainda, mas não seja natural, mas o meu pico de produção é à noite. De manhã, cara, até engrenar a máquina é complicado para mim, sabe? Isso aí na verdade, você se conhecendo melhor, você sabendo quais são os seus picos de produtividade ou não, é lógico que algumas demandas não vão ter como você fazer no horário que você quer, né? O mundo não funciona da maneira como a gente funciona, como a gente quer, como a gente espera. Contudo, se você se conhece e se entende, você separa aqueles horários que você é mais produtivo, isso já se torna um autoconhecimento, né? Muito, muito fantástico. Né? Exato, muito legal, muito legal. E assim, ó, já teve fase que você pensou, isso aqui não é para mim, nessa carreira, talvez no início, no meio, no fim, nós não podemos dizer quando, né? Mas já teve fase que você falou, cara, se duvidou, se questionou do que você estava fazendo? Acho que para responder essa pergunta eu sou muito pensativo relacionado a 2 pontos, que é o conceito de produtividade que você precisa executar a mesma tarefa, cada vez com a mesma qualidade, cada vez mais rápido.
Então você não pode negligenciar, fazer mais rápido pensando em pressa, mas você fazer mais rápido mantendo a mesma qualidade. Então esse é o conceito de produtividade. E a segunda coisa que eu sempre pensei foi sobre Pareto. Pensando em harmonizar toda a minha vida. Como que eu mudo 20% do que eu estou fazendo para colher 80% dos resultados? E sobre esses 2 pontos aqui, quando a gente entra em... Teve um momento em que você achou que não fosse capaz, eu me lembro há 1 ano e meio atrás, em que a minha harmonização estava muito focada em um dos pontos e que eu tive um princípio de burnout. Eu lembro que foi um período em que eu tinha que acordar às 6h30, ia dormir às 23h e todo esse tempo ela era colocado em um dos projetos. Era a ideia do acorde cedo, durma depois que eles dormirem, aquela coisa, acorde quando eles estão trabalhando, aquela frase, aqueles coach motivacional, e eu segui aquilo na prática. E foi um período em que eu lembro que eu tinha 20 atividades num dia, eu terminava o dia tendo 25, mas poxa, eu resolvi 10 e surgiam novas. Então, acabou que eu passei uns 6 meses assim e chega um ponto que parece que você se questiona, né? Por que eu estou fazendo tudo isso? Para que eu estou fazendo? Por quem? Mesmo que se fossem as mesmas coisas, os resultados estavam fluindo, você acaba que fica refém da própria cabeça quando isso acontece. Mas aí depois de espiritualidade, depois de pisar no freio, depois de pensar na vida de uma perspectiva superior, talvez eu consegui harmonizar isso um pouco melhor. Hoje estou um pouquinho mais tranquilo, né? Mas 100% de serenidade e estabilidade, isso aí nunca vai existir. Nunca vai ter. Na verdade, eu tenho para mim que se eu tiver 100% tranquilo, eu estou regredindo, né? Sim. E até o Paulo Vieira traz muito isso para a gente, algo que a gente já conversou. E objetivo e metas, enfim, traz para você, tira 90% dos problemas. Então, às vezes, a gente cai na rotina de trabalhar, acordar cedo e, às vezes, procura esses coaches que estão aí na internet, toma banho gelado e acorda às 5 horas da manhã. O que a gente tem, que é unânime para todas as referências, é que o trabalho devolve. Mas não importa se você acordar 10 e for dormir 2 e for aquele o teu sentido de trabalho, é aquilo. É claro que a gente tem uma janela, né? Por exemplo, reunião das 8 às 6 da tarde. Então, tem que pegar essa janela. Mas se o teu trabalho não exige isso, é tranquilo, só que o objetivo lá em cima é o que vai guiando a gente, né? Seja familiar, seja dar uma estrutura, seja liberdade geográfica, seja ser uma autoridade na tua profissão. E eu vejo que você consegue muito bem conciliar tudo isso, né? Uma coisa que eu tenho, acho que na minha cabeça, e quando eu converso com outras pessoas sobre o que é você viver em alta performance, e eu acredito que isso, se fosse dar uma sugestão, é a minha capacidade de enxergar as coisas sobre um viés de cima, sobre não na primeira pessoa, porque às vezes na nossa rotina a gente enxerga todas as coisas só na nossa visão, só nessa visão partida daqui. E aí você só concentra no próximo compromisso, na próxima atividade. E eu vejo que eu tenho essa capacidade de tirar a perspectiva de primeiro plano e subir essa perspectiva sobre o olhar de cima. Poxa, o que o Evander está fazendo relacionado aos treinos, relacionado ao sono, relacionado à profissão, relacionado à família? Muitas vezes não é fácil, a gente erra, a gente é humano, a gente tira a atenção de quem deve para dar atenção a quem não deve. Muitas vezes a gente coloca tempo pra caramba num projeto e aquele projeto não sai nem do papel. A gente nem toma a decisão de tirar aquele projeto do papel. E muitas vezes a gente negligencia as coisas que a gente teria que fazer. Mas isso é parte de um ser humano, de um aprendizado constante que a gente vai aprendendo conforme a vida. Então, ter essa visão panorâmica é o que determina grande parte dos resultados que você tem, né? Então... Cara, muito, muito legal. E eu vejo que isso complementa a máquina, né? Eu gosto de estudar, não é minha área, mas gosto de estudar muito sobre o corpo humano e, cara, nutrição mesmo é uma área que eu entro pouco, até pela minha dificuldade em colocar em prática. É um negócio que, assim, eu quero até que você me ajude, mas treinos em si, cara, eu estudo muito sobre treino, apesar de não ser minha área, mas é um negócio que é meu hobby, eu gosto, e hoje envolvido até na CB, né? Então eu vejo que, assim, são pequenos detalhes que agregam no final. Não é só você treinar muito, até o treino te desgasta, mas sim é você ter uma boa alimentação, você ter um bom sono, você ter uma boa cabeça. Por exemplo, um maratonista já não depende, se você for ver um Ironman, da metade da prova pro final.
ele já não depende tanto do corpo dele, e sim muito da mente dele, de continuar. A própria mente vai liberando, por exemplo, você vai poder falar o nome técnico, mas vai liberando acidez, o que degrada mais ainda o músculo dele, né? Então, se ele tiver com a mente tranquila, pensamento positivo, acreditando naquilo, ele consegue. Relacionado à performance esportiva já em maratona que você falou aí, é fundamental quando você pensa numa longevidade de prova, você ter alguns pontos para evitar. O pessoal fala a partir do quilômetro 20, 22, 24, que você bate no muro. Mas enfim, esse aí é papo para outro momento. Vamos lá. Muito legal. E quando a gente pensa, agora tendo visto o seu trabalho, o seu treino na CB, você como atleta, o treino entrou na sua vida por estética ou por necessidade? Acho que isso já entra, vou contar um pouco da minha história talvez, né? Quando eu tinha, na minha infância, eu passei um grande período dela trancado dentro de casa e tendo uma espécie de uma segunda vida na internet. Isso é muito legal. O que me trouxe pontos positivos, que eu me tornei uma pessoa produtiva, porque eu utilizava da internet numa época em que quase ninguém utilizava, então eu tinha acesso a informações talvez que ninguém tinha. Só que isso criou em mim uma obesidade, porque eu não me mexia, eu não me movimentava. Meus hábitos alimentares eram extremamente ruins. Foi no período em que meu irmão ele tirou de mim o meu mouse e o meu teclado. Falou, meu irmão já foi jogador de futebol, foi atleta, e aí ele falou pra mim, viu, Evander, se você não for correr comigo nesse período da minha vida aqui, você não vai jogar mais, você não vai passar no computador, você não vai ficar utilizando o computador aí. E aí eu me obriguei a ir atrás, aí fui até nutricionista, fui treinar com a musculação na época com o personal. Então surgiu de uma obrigatoriedade. E aí foi que eu percebi que o prazer ele existia fora da internet, que você tinha outros fatores que davam prazer também. Foi num período chave também na minha vida, da minha adolescência, que foi o início da puberdade, que você se compara demais, né? Poxa, olha o rapaz lá, bonitão, as menininhas estão dando atenção para ele, e eu aqui gordinho, cara, não, eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, melhorando o corpo, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, quis entender a razão pela qual aquilo acontece, todo o motivo por trás, o bastidor, aprofundei demais em nutrição. Eu lembro que eu conversava com profissionais da área no geral e para alguns conceitos eu tinha um conhecimento que era até páreo com aquilo do profissional. Então isso me estimulou a começar a fazer nutrição. Então se for parar para refletir, desde os meus 16 anos, até os meus 15, 16 anos eu era obeso. Obesidade grau 2. E hoje estamos aqui com 31 anos, cerca de 8 a 10% de gordura, atleta, é uma evolução de vida gigantesca, né? A gente contei a minha história aí de 15 anos em uma frase, né? Mas dia após dia, constância após constância, batalha após batalha. Então, a atividade começou numa obrigatoriedade. Aí veio o CrossFit, veio a CB também para casar com tudo isso. E no CrossFit eu encontrei pela primeira vez a oportunidade de eu ser competitivo. Eu consegui verificar alguma atividade, algum hobby, algum esporte que eu conseguiria fazer comigo e eu consegui comparar com a sua performance. E eu percebi que, poxa, eu consigo ser melhor que outras pessoas. Ou acima da média. Lógico que você vai sempre se comparar à sua performance. Hoje eu levanto 50, amanhã eu levanto 60, maravilha, eu estou evoluído. Só que nunca deixando de olhar que tem gente levantando 90, que tem gente levantando 100, que eu posso chegar lá. Então, isso que é muito fantástico aí no surgimento do esporte, para mim, na minha vida. E você vê, comparado a outros esportes, eu vejo que o CrossFit, o cross-training, ele traz essa abertura para todo mundo, né? Você sabe que o processo, se for respeitado, você consegue. Talvez não vá atingir um nível, por exemplo, todo esporte, você tem um biotipo, uma biologia que foi criado para aquilo lá. O Phelps, para natação, o corpo dele foi estudado e é perfeito para natação, curvatura, tudo. Você vê que aí eu falo com propriedade. Os corredores, cara, os negros têm muita aptidão para corrida. Então, assim, e para natação já nem tanto. Então, cada um no seu esporte. E o CrossFit, por depender de diversas variáveis, se você vê, ele é um preparativo para praticamente todos os esportes que você for ver. Ele tem força, você tem tensão, você tem corrida, tem aeróbico, e você pega ele, a pessoa que é baixinha, eu me coloco nesse lugar, ela tem para os ginásticos uma habilidade melhor, pros exercícios aeróbicos, o cara que tem uma estatura maior, ele vai melhor. Então, cada fase da prova,
cada biotipo consegue se adaptar melhor. Então abre espaço para todo mundo, né? Falando do CrossFit, eu gosto do CrossFit porque ele harmoniza, o conceito de harmonização mais uma vez presente na minha vida. Por que eu procuro treinar? Porque eu quero ser forte, bonito, rápido, estético, resistente e conseguir desempenhar. Eu quero chegar e fazer uma mudança e conseguir levantar a geladeira sozinho. Atlético e funcional. Mas ao mesmo tempo, se alguém me chamar para correr no lago, eu quero correr 10 km com essa pessoa. Agora, se eu precisar ter uma manobra brusca de mudança de direção do corpo, eu quero que o meu corpo seja capaz disso. Ao mesmo tempo que eu seja bonito. Então, quando a gente soma tudo isso, é lógico que eu jamais vou ser um ultramaratonista, jamais vou ter capacidade de levantar tanto peso quanto um levantador de peso, quanto um strongman. Talvez meu corpo nunca vai ser tão estético quanto um fisiculturista, mas numa harmonia eu consigo chegar no 90% de tudo. Essa que é a minha sacada, né? Perfeito, perfeito. E o que o CrossFit hoje, você com quanto tempo de prática? Eu comecei CrossFit em 2021, 4 anos. 4 anos, olha aí, e casa com a minha pergunta, que eu ia te falar. O que o CrossFit te ensinou que nenhuma faculdade te ensinou? E a maioria das faculdades de 4 a 5 anos, né? Cara, a CrossFit me ensinou que, primeiro, toda pessoa tem uma válvula de escape e a minha é ficar morto no final de um treino. Então, durante aquela 1 hora, a minha vida não existe, os meus problemas não existem e durante essa 1 hora, eu terminando o meu treino, aí sim que eu passo para respirar. Hoje a gente vive numa sociedade que talvez as válvulas de escape não estão tão adequadas. Tem pessoas que têm vício em pornografia, prostituição, tanto homens quanto mulheres. A gente tem pessoas que têm vícios em comida, tem pessoas que têm vício em celular, em Instagram, em droga, em álcool. E assim, pelo menos para mim, eu vejo que essa é a minha válvula de escape boa. Eu estou estressado, eu vou treinar. Outra coisa que o CrossFit me trouxe por melhor que você seja, sempre vai ter alguém melhor que você. É muito difícil, né? Porque você está ali treinando, nossa, nesse ambiente eu sou o melhor, mas é você sair de casa que você vê que tem gente que vai te passar o trator e vai ser fácil passar o trator, que você não vê, caramba, como é que esse cara faz esse negócio em tão pouco tempo. E é algo que eu vejo assim, ó, cara, o CrossFit, o Jiu-Jitsu que eu já lutei, são esportes que você pega e a hora que você entra, por exemplo, você entra para dentro da academia, do boxe, para dentro do tatame, você deixa lá fora quem você traz você muito para a realidade. Às vezes você é um CEO, você é um C-level de qualquer organização, você é dono da tua empresa, você é o melhor na tua área, você tem uma autoridade mediante o público. Quando você entra, o cara que é o zelador, que às vezes você não respeita, ele dentro é o melhor daquela modalidade, e aí você coloca esse senso de humanidade, né? Que muitas vezes muitas pessoas deixam essa empatia de lado. O esporte te traz isso, mostrando que o tempo, a constância e a disciplina é quem torna naquela área a pessoa melhor, e cada um tem seu lugar no mundo, né? Exatamente, meu amigo. Então, você tendo... Isso eu acho que vai também de encontro a você respeitar todas as pessoas, né? Você, Exato. de fato, você não precisa ser amigo de todo mundo, não precisa mostrar os dentes para todo mundo. Isso é fato, né? Você também não precisa convidar todo mundo para entrar na tua casa, né? Mas o respeito e pelo menos manter ali uma proximidade relativa com algumas pessoas que você, por situações da vida, não está tão próximas, acho que é legal você defender o seu interesse, porém não precisa desrespeitar ninguém, não precisa brigar com ninguém. Exato, e essa empatia, essa humanidade traz cada dia mais uma leveza para a tua vida e para o próximo, que com certeza irá te agregar. Não, se não for para você, mas o bem é muito maior para você do que para a própria pessoa que você está fazendo, né? Então assim, ó, falando sobre nutrição sem frescura, que é a sua maior área de autoridade, qual é o maior erro que você vê na nutrição da galera que treina? Eu acho que independente da galera que treina, é muito amplo, né? A gente fala de atleta, a gente fala de pessoa que só quer ter performance, a gente está falando de pessoas que buscam emagrecer. Mas um dos principais erros é comparar comida saudável com uma dieta para emagrecimento. Isso é um erro, um dos mais comuns, porque quando a pessoa imagina, pô, eu estou comendo saudável, mas eu não estou emagrecendo, é porque alguma coisa ela está fazendo que está equivocado. Alguns alimentos não são mesmo saudáveis, eles não são inseridos num contexto para emagrecimento, por exemplo. Outra situação que eu acho que é muito errado, voltando a falar de emagrecimento, é que muita gente confunde e não entende o que é a diferença de você perder peso e você de fato emagrecer.
Perder peso tem muito a ver com balança. Como que eu pesei agora, vamos supor que eu vá ali no banheiro, eu faço xixi no banheiro, eu tô com menos 500 gramas. Eu perdi 500 gramas de peso, de gordura, de alguma coisa? Não mudou nada na minha vida. Um exemplo são os atletas de luta, eles passam às vezes 2, 3 dias ali desidratando, eles perdem 10 quilos. Essa pessoa está 10 quilos mais magra? Não, ela perdeu 10 quilos na balança. E quando a gente fala de emagrecimento, é aí que eu vejo, inclusive, vários profissionais falharem. Porque o seu corpo ele tem um teto de capacidade de oxidação de gordura, de queimar gordura, de mandar gordura embora. E essa gordura, ela é queimada, ela é oxidada lá na sua mitocôndria, na respiração celular, lá nas aulas de biologia, que muitas vezes a gente negligenciava, né? A mitocôndria tem um negócio dentro da sua célula que é a sua mitocôndria, que é lá que acontece a respiração celular. Lá que o seu corpo troca oxigênio por gás carbônico. E é lá justamente que a gordura é colocada, a energia é colocada para que você consiga ter essa troca gasosa. Então é lá que a gordura do seu corpo vai entrar para ser oxidada, para você mandar ela embora, para ela ser queimada. Então por isso que eu brinquei, a churrasqueira do seu corpo. E quando você não entende esse processo, você acha que perder peso na balança está tudo bem. Só que o processo oxidativo, ele é muito mais complexo do que você perder peso na balança. Então esse processo oxidativo, ele envolve você ter um metabolismo fantástico, um metabolismo bom, capaz de fazer você queimar gordura, que a sua mitocôndria esteja treinada o suficiente para isso, que você mantenha um déficit calórico sustentável, que o seu hábito alimentar, a dieta que foi proporcionada para você, mantenha a sua adesão no médio e longo prazo e não só simplesmente perdi 1 quilo, estou feliz. Um ponto também que acho que é o mais errado possível é: olha, eu fiz aquela dieta, deu super certo para mim, eu perdi 5 quilos, deu muito certo, só que depois eu engordei tudo de novo. Então, se ela deu certo, você não deveria ter engordado tudo de novo. É porque talvez ou você não deu continuidade, ou você não chegou no fim, ou a dieta não foi uma maneira adequada. Você perdeu 5 quilos na balança, mas de fato você não emagreceu. Hoje eu vejo no dia a dia da CB lidando com a galera, com novos alunos, com antigos, eu vejo essa comparação de peso e vejo essa reclamação também, eu quero perder peso. Mas, na verdade, se for levar só por balança, com os treinos, você acaba ganhando massa muscular, perdendo gordura, fazendo essa troca que em grande escala você não consegue, né? Mas fazendo essa troca que a constância te dá, que é colocar músculo no lugar de gordura, acaba perdendo peso. E, às vezes, você esquece o espelho, que é o teu maior como vamos dizer, destino, a maior comparação é foto e espelho. Essa comparação é muito absurda que muitas vezes o objetivo está no peso e a pessoa esquece do principal objetivo, que é ela estar dentro de um lugar desse, comendo melhor, que é o quê? Para que você está comendo bem? Para que você está? Tira qualquer falsidade, seja transparente. Eu estou fazendo isso porque eu quero ficar bonito. Porque eu quero ter uma vida mais saudável, mas primordialmente porque eu quero ficar bonito. E se eu te contar que para ficar bonito você precisaria ter 80 quilos e não 70 que você está buscando, você acredita em mim? Aí é que vem essa principal questão de peso na balança. Peso é um marcador que deve ser levado em consideração? Deve sim. Mas a principal coisa que você deve se preocupar é: quero ficar bonito, por exemplo. E aí você entra num debate, por exemplo, sobre corpo slim, que hoje é muito buscado. A mulher não quer ter aquele corpo muito mais volumoso. O homem também, ele quer ter um corpo estético, mas ele não quer ficar parecendo um bombadão grandão. Isso é a população em geral, né? E acaba que, para ter esse corpo, para ser dessa determinada maneira, ela precisa ter músculo. E músculo pesa. Músculo pesa muito mais do que gordura. Então, hoje, o meu corpo, dando o meu exemplo, eu tenho 1,76 m. Muita gente iria olhar e ia falar: nossa, uma pessoa de 1,76 m, ela deve ter aproximadamente 76 quilos, 80 quilos, que é um senso comum ali. E hoje eu tenho 92 quilos, só que eu tenho 8% de gordura. E acaba que isso deixa um corpo esteticamente bonito. Por quê? Não é uma questão de peso. Se eu fosse me preocupar com balanço, eu estaria muito mais leve. Então essa questão que eu acho que é o principal erro da galera também. Cara, legal. E assim, ó, eu creio que é uma questão que a gente coloca, é muito do brasileiro. Lá fora nós vemos, e eu principalmente vejo no ramo empresarial, que o brasileiro tem muito do resultado rápido, do que vai me dar retorno rápido. E o que você vê de impacto quando a pessoa começa a deixar de lado o resultado rápido e entra na constância, ter um objetivo lá na frente? Isso casa com o que eu falei agora há pouco, que quando você enxerga a necessidade do resultado rápido,
você está enxergando muitas vezes a sua vida sobre a prisma da primeira pessoa. Quando você sobe o panorama e enxerga o seu corpo de um panorama de cima, você passa a entender que nada na vida dá resultado rápido. E se der resultado rápido, o resultado vai embora tão rápido quanto ele veio. Então, a médio e longo prazo, sempre se você focar no médio e longo prazo, você nunca vai perder. Eu não sei se é errado, mas muitas vezes eu já me questionei isso. Eu falei, cara, quanto tempo eu passei engordando e agora eu quero que em uma semana de dieta e treinando pra caramba eu emagreço. Cara, tô muito tempo bebendo, comendo tudo, sem treinar, sem fazer nada, e agora tô 3 anos, vamos colocar, engordando ali pouquinho em pouquinho, que parece que foi muito. Deu 10 quilos, mas você engordou 50 gramas. Aí de um dia pro outro, treinando e fazendo dieta, você já quer resultado. Exato, né? Demorou 10 anos para engordar, agora você vai querer emagrecer em 2 meses, não tem como. E tem outro ponto, tá? O seu corpo ele vai buscar sempre voltar para o maior peso que ele teve. A sua célula de gordura, existem divergências na literatura, mas a sua célula de gordura, até a sua adolescência, você cria a quantidade delas. Então vamos supor que você é uma pessoa que tem 10 milhões de células de gordura. E essas células de gordura, elas podem ser desse tamaninho ou maiores. E quanto mais obeso você foi, quanto mais cheios de gordura você foi, maior essa célula de gordura é. E quando você emagrece, essa célula de gordura ela diminui. E ela vai tentar, através de fisiologia, voltar sempre para o maior tamanho que ela teve. Fazendo o quê? Gerando na sua vida gatilho alimentar, vontade de comer doce, necessidade de alimento hiperpalatável. Então, muita gente que emagreceu e engorda de novo, não é porque falta força de vontade, porque ela é fraca dentro da cabeça dela, não, é porque o corpo dela, através ao longo dos anos, o processo evolutivo transformou ela e fez ela ter esses gatilhos, não é porque ela é fraca. Talvez se ela tivesse novas estratégias, ela conseguiria permanecer com esse peso baixo por mais tempo, mas é isso. Cara, legal. E agora vamos para a última pergunta, a gente ainda tem muito mais papo, mas vamos deixar para o segundo episódio, senão a galera já vai levar tudo de bandeja direto, né? Você acredita que dá para ter shape, vida social e saúde ao mesmo tempo? Pensando naquilo que eu falei de Pareto, eu acredito que sim, tá? É lógico que você vai estar sempre tentando harmonizar os pontos. E se você não conseguir harmonizar, você não vai ter como. Se você se entregar demais à vida social, o seu corpo vai pedir arrego. Se você quiser a vida social e você quiser o shape, talvez a sua saúde vai estar negligenciada, porque você vai utilizar coisa que não está adequada com esse estilo de vida. Mas se você harmonizar tanto saúde quanto a sua vida de shape, a tua vida social vai estar para baixo. Então, se você conseguir harmonizar isso, tem muito mais a ver com... Dieta tem muito mais a ver com o que você faz no seu bastidor do que aquilo que você faz no seu dia livre, naquilo que você faz em público. Volta e meia as pessoas vêm ali, pô, cara, tu bebe cerveja? Bebo, cara. Só que eu bebo uma, bebo duas, bebo 3. Eu não tenho a vida que eu tinha lá atrás, talvez, de tomar um engradado, de tomar um... Exatamente, já tive essa fase, hoje hoje o meu interesse, minha forma de ver o mundo é um pouco diferente. Não julgo quem o faz, mas acredito que isso tira eu dos meus objetivos. Não anda alinhado com os meus propósitos hoje em dia. Então eu acredito que sim. Pensando nesses 3 pilares. Saúde, se você tem profissionais condizentes, olhando marcadores, mesmo utilizando algumas substâncias, você vai ter saúde. Vida social, está muito mais relacionado a você reduzir dano. Você chegar num evento, numa festa, alguma coisa e não ir até o talo. Você pode ficar num tantinho assim e ter a mesma diversão. E aí, a gente tem o outro pilar ali, que é você manter o shape, que é aquilo que você faz no seu dia a dia, na sua rotina de segunda a sexta. Perfeito. Irmão, brigadão. E é o que eu falo assim, ó, esse contato nosso é muito legal, você que faz parte da comunidade Body Mind, da CB, então é muito interessante essa nossa junção, né? Para quem quer acompanhar, você gera muito conteúdo interessante para a área, qual que são suas redes sociais? Pode me seguir lá no Instagram, é evaner.mazorana, vai ter conhecimento lá sobre nutrição, lá vai ter conhecimento sobre atualidades, por exemplo, no mundo fitness, né, que é retatrutida, que é Monjaro, tirzepatidas que hoje estão chegando, os peptídeos também que estão super em alta, comportamento também, que é uma área que eu gosto bastante. Quando você analisa essa vida sobre esse nível de profundidade, você vê que o comportamento é chave. Primeiro você muda a sua cabeça, depois vem o resultado. Se vem o resultado para depois você mudar a cabeça, não tem como.
Eu costumo dizer que primeiro você é uma pessoa foda, depois você tem um resultado. Agora, quando você busca, não, hora que eu tiver o resultado que eu busco, aí eu vou ser uma pessoa foda, não tem como. Primeiro você tem que mudar a sua cabeça, você tem que se posicionar como uma pessoa adequada, você tem que... Depois o resultado vai ser consequência disso. Isso eu acredito que é válido para tudo na vida. Perfeito, né? Perfeito. Muitos falam que você ganha o quanto você é. E isso serve para tudo no mundo empresarial, no mundo do físico, do esporte. Primeiro você se torna para depois você receber as consequências daquilo, né? Exatamente. Cara, mas é isso. Minhas redes sociais são Instagram Pablo EL Marques e CB Matriz. E logo mais teremos mais episódios com outras pessoas que pertencem à nossa comunidade e vão acompanhando que só sucesso 2026. É isso, tem uma travadinha agora.